Olá, querido amigo, estimado irmão, voltamos aqui para o segundo tópico da lição, que nos fala sobre perante um público multinacional. Que milagre os discípulos logo vivenciaram e por que isso foi necessário? E como esse evento foi profetizado? Nós vamos ver isso no livro de Atos 2, versículo 3 a 11, Marcos, capítulo 16 e 17. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e outras partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Os discípulos aqui, eles foram capacitados, pelo Espírito Santo, receberam o Espírito Santo e agora foram capacitados pelo seu poder para fazer uma obra especial, a pregação do Evangelho, aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. E é o poder da chuva temporã, a primeira chuva ali na descida do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, transmitiram a palavra de Deus de uma forma perfeita, Existiam pessoas ali de várias nações, de vários lugares, e eles ouviam perfeitamente a sua língua materna, os discípulos se comunicando com eles, E eles ficaram maravilhados e ficaram ali admirados mesmo com o trabalho que aqueles discípulos estavam fazendo. Não são esses aquelas pessoas lá da Galileia, Homens que a maioria não era tão estudado assim. Como é que conhecem outras línguas, Mas tudo isso foi feito pela capacitação do Espírito Santo, porque os discípulos agora estavam preparados e receberam o Espírito Santo. E esse evento foi profetizado por Jesus, Jesus disse lá em Marcos 16, 17, Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então nós vemos aqui a profecia de Jesus, que os discípulos fariam muitas coisas em seu nome, Expulsariam demônios, dentre outras coisas, e falariam novas línguas, Línguas de uma forma natural, capacitados pelo Santo Espírito. E nós podemos ver aqui, então, algo maravilhoso. E muitas pessoas puderam se converter, ouvindo os discípulos falando na sua própria língua. Homens que, ao olhar do ser humano, eram incultos, Mas que, ao deixarem ser usados por Deus, através do Santo Espírito, eles puderam ser capacitados e começaram a fazer uma obra bem maior. Olha o que diz a nota. O Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a Assembleia. Era esse um símbolo do dom, então, concedido aos discípulos, que os capacitava a falar fluentemente línguas com as quais nunca haviam tido contato. A aparência de fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que acompanharia a sua obra. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Durante a dispersão, os judeus foram espalhados por quase todas as partes do mundo habitado, e em seu exílio tinham aprendido a falar várias línguas. Nessa ocasião, muitos dos seus devotos estavam em Jerusalém, assistindo às festas religiosas em andamento,
eles representavam cada língua conhecida. Essa diversidade de línguas teria sido um enorme obstáculo à proclamação do Evangelho. Porém, Deus supriu a deficiência dos apóstolos de forma miraculosa. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam conseguido numa vida inteira. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Esse miraculoso dom era uma forte evidência para o mundo de que a obra deles era aprovada pelo céu. Dali em diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e correta, falassem eles no idioma materno ou na língua estrangeira. Então nós vemos aqui a capacitação que o Espírito Santo deu àqueles homens incultos, foram transformados ali em pessoas que conseguiam transmitir a palavra de Deus a várias línguas, na língua materna de vários homens de várias nações. E assim também o Espírito Santo pode fazer conosco quando nós nos colocamos nas suas mãos, Podemos ser capacitados também para fazer uma obra específica para a causa de Deus. A letra B, nós vemos aqui que tudo que Deus faz é bom, mas Satanás ele quer contrafazer a vontade de Deus, Quer falsificar a vontade do Senhor. Como um profeta do Velho Testamento viu uma perigosa contrafação, falsificação desse dom, o dom de línguas, de falar em outras línguas que os apóstolos haviam recebido. Isaías 8, 18 e 20. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus. A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então nós vemos aqui que Satanás ele tenta se aproveitar agora desse dom para desvirtuar o que Deus fez de bom, Deus deu esse dom para que os discípulos pudessem falar em outras línguas, transmitir a verdade na língua materna de outras pessoas, aprender outros idiomas, mas Satanás ele coloca uma nuvem na cabeça das pessoas hoje em dia e há muito tempo falsificando esse dom, trazendo uma situação diferente do que a palavra de Deus apresenta, E ele traz o falso dom de línguas, onde existe apenas barulho, onde nem o próprio Deus entende o que essas pessoas falam, existe uma murmuração, um ranger de dentes, Então algo falsificado que não é o verdadeiro dom de línguas, Não é a verdadeira capacitação que Deus dá através do seu Santo Espírito, pois a capacitação que o Santo Espírito dá faz com que a pessoa fale na língua materna de outras nações fluentemente. E assim a palavra de Deus é transmitida de uma forma verdadeira, de uma forma perfeita, alcançando os corações que irão aprender a verdade. Mas Satanás ele traz então um falso batismo com o Espírito Santo, que é apenas uma murmuração, um ranger de dentes. São apenas situações que mexem com, vamos dizer assim, com o emocional das pessoas, mas não representam o verdadeiro dom de línguas. Assim diz aqui a nota do Espírito de Profecia. Algumas dessas pessoas, controladas por índole fanática, fazem exercícios que chamam de dons e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Eles usam um linguajar sem sentido que chamam de língua desconhecida e que é desconhecida não apenas para a humanidade, mas do Senhor e de todo o céu. Olha que perigo, irmãos? Olha o que Satanás faz, e é isso que nós vemos hoje na grande maioria de situações de igrejas que se dizem evangélicas por aí, que falam sobre o dom de línguas, mas de uma forma errônea, distorcida. Satanás está operando, então, trazendo um espírito do erro para enganá-los. Tais dons são fabricados por homens e mulheres auxiliados pelo poder do enganador, pelo grande enganador. Então nós vemos aqui uma situação que nós devemos tomar cuidado e evitarmos essas situações, E oremos para que Deus nos capacite para recebermos o verdadeiro dom de línguas por seu Espírito e que nos dê a verdadeira
instrução, a verdadeira sabedoria para termos discernimento para saber o verdadeiro dom de línguas, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe para isso.